Senhores telespectadores, estamos no estuário do Tejo. Bem, todos sabem, o Tejo é o principal rio português e é um rio notável por muitas razões. Por razões da história, aliás, na história o Tejo foi quase sempre um rio de paz. Há rios fronteira, rios que chegaram a ser rios de sangue. Não, o Tejo é um rio de paz. É um rio poético, é o rio do Camões. Foi o Camões quem inventou as Tágides. As Tágides eram as raparigas bonitas aqui da beira-rio. As Tágides, como sabem, ele a cada momento nos Lusíadas se dirige às Tágides e vós, Tágides minhas. Além disso, o Tejo é um rio com uma importância económica extraordinária. Foi o Tejo quem fez nascer Lisboa. O Tejo era a grande estrada que ligava a cidade aqui com as terras ricas de Santarém, mas além disso, esta zona onde estamos era riquíssima de peixe, riquíssima. Isto era uma zona de pescadores. Hoje o peixe está a ser cada vez menos porque a poluição é cada vez mais. Bom, o Tejo, que já foi um rio de beleza hoje está um rio degradado. As margens estão cheias de lodo, os antigos cais estão em ruínas. Este rio, que devia ser a menina dos olhos de Lisboa, está a cair cada vez mais numa situação de grande pântano, onde a vida agoniza e onde já não há lugar para os pescadores. Não, o problema, em todo caso, eu não lhes vou falar hoje de ecologia nem de poluição, apesar de ver falar. Vocês vejam a que estado chegaram essas margens, isso é tudo podre, podre. Uma pessoa que se chega ali a qualquer daquelas pontezinhas de madeira tem o risco de cair. Já nós tivemos agora aqui um acidente, não vou falar nisso, mas que diabo, então, um rio tão nobre como o Tejo, como é que o deixaram chegar a este estado? Eu pensei como foi. É que no Tejo ninguém manda, não manda Lisboa porque é Lisboa, não manda Santarém que é Santarém, nem Vila Franca, nem Azóia, nem Alhanta, porque, e depois não é mar, nem é terra, nem é o senhor Almirante, nem o senhor Governador, é estas situações de degradação de poder em que ninguém manda em coisa nenhuma. E agora qual é que se pode? É também essa gente que ouviu falar no Tejo, que sabe que o Tejo é o principal estuário da Europa, que há de querer navegar aqui, que vem aqui a estas bateiras a falar, como eu falei, com um amigo, leve-me a dar aí. Foi um amigo e eu pedi duas coisas. Eu, aqui no estuário, queria navegar numa bateira e queria comer uma caldeirada de irozes. Acho que ele fez as duas coisas. São coisas que não se conhece Lisboa, não se conhece o Rio, sem se provar isso. A vila que está na minha frente, acho que estão a ver uma vila, bem, é Alhandra. Alhandra, uma das mais autênticas e, por enquanto, ainda mais castiças vilas da borda d'água. Alhandra não teve a sorte, por exemplo, da Zambuja, que foi dada pelo Dom Afonso Henriques a fidalgos cruzados, fidalgos que vieram na cruzada e ficaram cá. Ou Vila Franca, foi a mesma coisa, não. Alhandra não teve essa sorte e por isso foi durante muito tempo uma terra pobre. Terra pobre porquê? Eu penso, é até curioso, durante os séculos XIII, XIV, XV, XVI, Alhandra era um coto de homiciados, quer dizer, era uma terra onde os foragidos à justiça chegavam ali, pronto, ali já ninguém lhes fazia mal. Era, portanto, uma terra onde só ia quem não tinha mais nenhum lugar para ir, onde se ficava a salvo, onde se já não era perseguido. Claro, isso não abrangia os malfeitores aleivosos, a traição, não. Eram aqueles ladrões ecos, coitados, que fugiam diante dos juízes e vinham para aqui. Porque é que era preciso, numa terra tão bonita, que tem vales férteis,
Eu penso que havia duas razões. A primeira é que aqui a agricultura era difícil, por causa das cheias. Fazia-se uma hortinha, anos de trabalho, lá vinha o tejo, alagava tudo, a própria barraca do colono era lavada da enxurrada das ondas, as pessoas morriam. Volta e meia, isto era tudo perdido. Ainda hoje, há grandes cheias aqui na Alhandra. Bom, mas a outra razão eram os piratas, porque, conquistada Lisboa, aqui o rei mandou fortificar a Zambuja, mandou fortificar Vila Franca com os tais cavaleiros. Diziam-nos na história que eram povoadores. Não eram povoadores, eram fronteiros. Estavam aqui, porque do outro lado, as terras da margem sul não estavam fortificadas. Aí cavalgavam cristãos, mas também cavalgavam sarracenos, e eles a cada momento, sempre que aqui viam qualquer coisa que roubar, vinham cá. É por isso que a Alhandra, só no século XVI, na altura dos descobrimentos, quando começa a haver mais fortunas, mais quintas, mais lavradores, olha, é nessa altura que vêm para aqui os pais do Afonso de Albuquerque, e vou-lhes falar dele daqui a pouco. Bom, é também nessa altura que o cardeal regente, o cardeal Dom Henrique, mandou fazer a igreja que está na nossa frente. Esta igreja é obra do cardeal Dom Henrique. Isso é já na segunda metade do século XVI. A terra já tinha um fural dado muito antes, dado pelo bispo de Lisboa. Um fural em que dizia: quem quiser ir para lá amanhã, mas do pão que houver têm que me dar a quarta parte. E do linho que lá semearem, têm que me dar a sexta parte. E dos legumes que lá nascerem, têm que me dar a oitava parte. E do vinho e da palha, também a quarta parte. Bom, além dessa quarta e da sétima e da oitava, além disso, têm que me dar mais 10% de tudo quanto lá nascer. E além disso, têm que me dar 4 vezes no ano, nas 4 festas principais, uma fogaça. Uma fogaça era um grande bolo, mas nessa altura já chamava-se fogaça a uma prenda obrigatória, portanto, o imposto. Têm que me dar como fogaça 2 alqueires de trigo e uma galinha. Como é que esta pobre gente vinha para aqui e tinha que dar isso tudo e tinham que sustentar os filhos? É claro, eles pescavam, e é curioso que aqui do peixe não era obrigatório dar nada. E já nessa altura aqui se pescava muito peixe. Nós vamos desembarcar na Alhandra e vamos ver alguns motivos interessantes na Alhandra, principalmente algumas grandes figuras que nasceram na vila da Alhandra. A primeira figura da qual a Alhandra tem orgulho é de Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque nasceu aqui na Alhandra à volta de 1460, era realmente fidalgo, de uma família fidalga, mas era pobre e teve que abraçar desde cedo a carreira militar. Albuquerque foi sempre soldado. Apesar disso, e não sei bem como, era um homem que tinha uma grande cultura. Ele escreveu muito, o que tenho aqui na minha frente. Olha, estes 3 volumes são as cartas escritas pelo Afonso de Albuquerque. Imaginem, um homem que não viveu muito tempo, ele morreu com 55 anos, as cartas dele, cartas importantes, fazem esta obra. Esta outra obra é do filho, do Brás de Albuquerque, que fez um comentário inteiramente baseado em documentos que o pai deixou. Eu não resisto a ler-lhes um desses documentos, que é a carta que ele escreveu à hora da morte. Estava a morrer, estava já com o estertor no peito e ditou ainda para Lisboa esta carta. Senhor,
Isto é dirigido ao rei Dom Manuel. Quando esta escreva a Vossa Alteza, estou com um soluço que é sinal de morte. Nesses reinos deixo um filho. Peço a Vossa Alteza que me faça grande, como meus serviços merecem. Quanto às coisas da Índia, não digo nada. Elas falarão por si e por mim. Preciso um homem ter realmente de si uma grande conta para escrever assim ao rei. E tinha razão. É Albuquerque quem tem o projeto do grande Império Oriental, que é transformar o Oceano Índico num grande lago português. Ele tapava as entradas para o Mediterrâneo, conquistou Ormuz e queria conquistar Aden, tapava as entradas para o Pacífico, conquistou Malaca, conquistou a cidade de Goa e ali seria um grande império português. Claro, eu bem sei, ficou na moda a gente dizer ele tinha mais olhos que barriga, então como é que um país tão pequeno podia ter assim um império tão grande? Eu acho que quem era grande demais para o país era ele. Há impérios maiores feitos por países mais pequenos. O Império de Alexandre, como sabem, o Alexandre, rei da Macedónia. A Macedónia é bem mais pequenina que Portugal. O grande Império Holandês do Pacífico, a Holanda é mais pequena que Portugal. De qualquer maneira, é justo que a Alhandra tenha orgulho por Afonso de Albuquerque ter nascido aqui. Um outro alhandrense para recordar é o Dr. Sousa Martins. Nasceu nesta casa. Nesta sala há só coisas do seu uso pessoal. Aquela era a mesa em que ele trabalhava, aquele era o serviço de jantar de que ele servia. Por sinal, lhe foi oferecido pela rainha Dona Amélia. Tudo isto são lembranças dele. Aqui, a última carta que ele escreveu para uma irmã, tem aqui uma frase em que pede para ser amortalhado com a beca de lente. Ele quis ir para a cova com o seu traje universitário. O caso de Sousa Martins é um caso realmente surpreendente. Este homem nasceu aqui, no meado do século passado, em 1843, era de gente modesta, foi para Lisboa para estudar, mas para estudar teve que se empregar como moço de farmácia. A farmácia ainda lá está, na Rua de São Paulo, é a mesma. Foi ali que ele se fez homem e estudou, tirou o curso de farmácia. Bom, ao mesmo tempo, ele era realmente muito inteligente, muito virado para o estudo, fez também o curso de medicina. Portanto, tinha as duas formaturas e isso foi muito importante para ele. Porque as pessoas não sabem, mas o médico não tem o estudo do medicamento. Quem estuda os medicamentos é o farmacêutico, numa faculdade diferente. É outro tipo de formação. O médico conhece as doenças, mas é claro, um conhece as doenças, outro conhece a luta contra a doença, os remédios, e é preciso pô-los em contacto. Digo isto porque se faz às vezes muita confusão a esse respeito. Ora bem, ele conhecia os dois ramos, rapidamente, faz um curso muito brilhante, ele era muito inteligente e tinha uma qualidade extraordinária, era um grande orador. Ele punha-se a falar, empolgava perfeitamente as pessoas. Depois dele falar, e ele falava sem ler, era um aplauso. E uma coisa curiosa, isso acontecia não só em Portugal, como quando ia ao estrangeiro representar Portugal. Era um homem que conseguia, de facto, inflamar as pessoas que o ouviam. Portanto, muito inteligente, grande orador, muito sabedor do seu ofício e com outra qualidade. Era um homem extremamente bom. Extremamente bom. Ele, a certa altura, era o diretor do Hospital de São José. Ele andava constantemente entre os doentes. Quando os doentes saíam, ia procurá-los a casa, acompanhava-os, não os largava e mais. Se o doente era pobre, ele não levava dinheiro a ninguém.
Mais, deixava um dinheirito ali, porque ele percebia que lhe faltava tudo em casas de gente miserável, e deixava um dinheirito sem dizer nada, vinha-se embora. Bom, ele prestou uma grande atenção a uma doença que nessa altura era devastadora, a tuberculose pulmonar, e tanto se debruçou sobre esse problema que ele próprio contraiu a tuberculose. E veio a morrer tuberculoso aos 55 anos. Também morreu aqui na Alhandra. Agora, o que é estranho é isto, é que rapidamente, o povo de Lisboa, o povo da Nazaré, o povo aqui da Alhandra, começam a considerá-lo um santo. Eu acho que ainda hoje, se a gente for àquele monumento que está ali diante da Escola Médica, ainda hoje lá vê flores, ainda hoje lá vê luzes acesas. Há superstições, olha, ainda hoje há charlatães que dizem que pela boca deles fala a alma do Sousa Martins. Sousa Martins é um caso de médico que o povo santificou. É claro, fala só no Sousa Martins, mas olha, aqui na Alhandra sucederam-lhe depois uma série deles, médicos, que faziam a mesma coisa, tratavam toda a gente, ajudavam os pobres e andavam no coração do povo. Estou a falar nisto com uma certa emoção, porque acho que a profissão médica é a profissão que dá mais de si. Eu também trabalho muito, mas eu chego à noite, deito-me cedo, desligo o telefone, pronto, já não estou lá para ninguém. E as outras profissões, os juízes fazem a mesma coisa, os oficiais, os magistrados, os comerciantes. O médico não. O médico está sempre presente. Quantas vezes a gente vem a um hospital de manhã, fala ao médico que esteve a noite inteira e quantas vezes debruçado sobre coisas difíceis, sem dormir uma hora, sem repousar. E ele sempre tranquilo, sossegado, ao nosso dispor, preocupado mais connosco do que com ele. Agora, ultimamente, falou-se tanto em médicos que eu acho que era um dever de consciência prestar esta homenagem à medicina. O terceiro herói da Alhandra foi o nadador Joaquim Batista Pereira. Bom, as pessoas com uma certa idade ainda se lembram desse nome empolgar o nosso país. Era um extraordinário nadador. Ele bateu o recorde na Travessia da Mancha. Está aqui uma fotografia que mostra 20 grandes nadadores mundiais que se preparam para largar. Bem, o nosso, aqui o que está à pontinha é este. A fotografia seguinte mostra-o a receber o troféu da vitória. Mas além disso teve imensas outros feitos famosos. Este homem esteve, por exemplo, bateu o recorde da permanência na água a nadar. Esteve lá 28 horas e 43 minutos no Tejo. Também bateu o recorde da distância percorrida. Ele nadou 206 quilómetros. Bom, e todos os recordes dos 400 metros, dos 600 metros, dos 1500 metros. Era realmente um grande nadador. Era um homem de uma origem muito modesta. Fez parte das crianças que nunca foram à escola. Eu gostava de lhes ler, tenho na mão um livro que também foi famoso nos anos 40, Os Esteiros, do Soeiro Pereira Gomes. Os Esteiros são a infância de muitos garotos aqui. Aliás, o livro é dedicado exatamente aos filhos dos pais que nunca foram garotos, que não tiveram tempo para isso. Vou-lhe só ler aqui 3 ou 4 linhas. Com 7 anos, e ao pai levá-lo pelas orelhas até à eira. Mestre, tome-me conta deste fidalgo. Mas antes do pai chegar ao portão, atravessava ele o caniço dos esteiros e, mesmo vestido, atirava-se ao rio. A corrente era forte, mas na outra margem havia pássaros, touros bravos a pastar
e valados desconhecidos. À noite, esperava-o a tareia do costume em vez da ceia, e na manhã seguinte regressava ao telhado pelas orelhas. Bom, este garoto era o Gineto, rebelde, nunca teve um emprego duradouro, fugia para o rio, atravessava aqui o rio até ao Mochão e nadava com uma pressa que ninguém mais o apanhava. Foi o Joaquim Batista Pereira. A escola dele foi o Rio e por isso chegou a campeão. É conveniente referir 3 datas para entender o processo de desenvolvimento da alhandra moderna. A primeira data é 1855. Estamos no meado do século passado, 55. Nesse ano veio uma reforma administrativa que acaba com o Conselho da Alhandra. É claro, não podia deixar de ser assim, porque reparem, aqui a 2 passos fica Vila Franca de Xira. Se olharem para lá até veem os automóveis a passar na ponte. É 3 quilómetros. Não podia haver 2 cabeças de conselho num chão tão chegado. Bom, mas claro que isso fez mal à alhandra. O segundo facto é no ano seguinte, 1856, chega ao comboio. Agora a alhandra passa a ser um espaço privilegiado para a instalação de indústrias. Fica ligada a Lisboa por 3 estradas. A estrada fluvial, que leva às barcaças, a estrada real, que leva aos carros e as carruagens, a estrada férrea, que leva aos vagões. Em 1862, portanto 6 anos depois da chegada do comboio, cria-se aqui uma associação cívica que vai ter a maior importância na formação cívica e consciencial da população da Alhandra. É a Sociedade Euterpe Alhandrense. Já tem 135 anos de existência e tem uma tradição, eu acho curioso isto, uma tradição que se repete desde há 135 anos. É que na madrugada do dia 1º de dezembro a banda percorre as ruas da vila a tocar as suas canções. Porquê? Porquê 1º de dezembro? Eles estão a celebrar a data de fundação da própria coletividade. A coletividade nasceu em 1 de dezembro de 1862. É, portanto, a sua comemoração que se comemora, mas é também a data da Revolução que restaurou a independência de Portugal. Bom, eu acho que nisto a Euterpe dá um nobre exemplo. A Euterpe tem, nestes 135 anos, feito mais pela cultura do povo do que algumas universidades. E este exemplo que ela dá é o de que, continuando a honrar e a recordar as grandes datas históricas que é preciso lembrar, ela dedica-se profundamente e corajosamente, num esforço inovador, a preparar o futuro que é preciso construir. A proximidade de Lisboa e a facilidade das comunicações atraíram naturalmente as indústrias, entre elas os cimentos. Estou-lhes a falar numa torre da Simpor, que é uma das grandes cimenteiras portuguesas e que tem isto. Foi aqui que no ano de 1894 se fabricou a primeira saca de cimento. Cimento Portland. Tinha havido umas tentativas, os outros países mais adiantados já faziam cimento. O cimento era uma pedra artificial, mas em Portugal, só em 1894, reparem, há apenas 104 anos, se fez o primeiro cimento. Chamava-se então os cimentos Tejo. Hoje é a Simpor,
mas a fábrica nunca interrompeu a elaboração. Para terem uma ideia de quanto isto produz, o ano passado, 97, produziu 2.430.000 toneladas de cimento. É realmente uma das grandes fábricas europeias. E o cimento veio trazer uma verdadeira revolução à qualidade de vida em Portugal. O cimento alterou tudo. Antigamente a casa era feita à medida da viga de madeira ou do arco ogival. O cimento veio permitir as grandes superfícies, as placas dos aeroportos, os molhes marítimos. O cimento é uma revolução e veio tornar a casa muito mais barata. Hoje é possível pensar em dar uma casa a cada português, o que antes era um sonho inacessível. Bom, foi aqui, na Alhandra, que se fez o primeiro cimento em Portugal. Bom, eu vou terminar e queria terminar com um voto. O de que, com a Expo, o lisboeta redescubra a borda d'água, volte a conhecer os encantos do estuário. Aqui, esta zona do Tejo, apesar de tudo, ainda tem robalos, tem corvinas, tem linguados, tem enguias. Eu gostei sempre muito enguia. Acho que estes pratos servidos aqui, em casas quase de pescadores, mesmo à beira d'água, são um encanto. Oxalá que depois da Expo muita gente passe a vir aqui.